Continuando aqui no questionamento sobre liberdade de imprensa, espaço que a imprensa tem, a pergunta é para o Tonei e também para o Ricardo. Seria um exemplo do estilo antigo do repórter Esso, filtrar informações, falar da Tunísia, do Egito, da Líbia, dos seus regimes, e nada ser noticiado sobre a Arábia Saudita, muito mais fechada e repressora? Olha, a questão hoje não é você filtrar a informação. A informação está à disposição. A edição da informação, né, o empacotamento da informação, a forma com que os meios de comunicação colocam a informação à disposição dos seus leitores é que vai credibilizar ou não aquele veículo em face dos seus consumidores. Se eu, meio de comunicação, não divulgar corretamente, não aprofundar corretamente aquela informação sobre o que está acontecendo, por exemplo, no Oriente Médio, o meu veículo de comunicação vai ser descredibilizado perante os meus consumidores. E, consequentemente, eu não vou vender o meu veículo de comunicação. É disso que se trata. Agora, se eu estou cobrindo mais o Egito do que a Arábia Saudita, mais a crise do Egito e menos a crise da Arábia Saudita, eu posso ser um mau editor. E se eu for um mau editor, eu vou pagar o preço de ser um mau editor. É disso exatamente que se trata. Agora, o que efetivamente acontece é o seguinte: as informações sobre tudo o que está acontecendo no mundo hoje são informações circulantes. Ninguém mais hoje tem o poder de dizer esta informação não sai, ou de esconder a informação está aí. Hoje em dia, até nos países mais fechados, eu me lembro, no caso do Irã, que aconteceu uns 2 anos atrás, se não me engano foi uns 2 anos atrás, que realmente o Irã fechou completamente, as pessoas furavam com as máquinas, com as máquinas de fotografia dos celulares, e conseguiam passar para o mundo aquelas imagens. Então, não tem mais, acabou a censura, não tem mais jeito. Quer dizer, agora, se eu não editar corretamente essas informações, se eu não der ao consumidor dessas informações, que é o meu leitor, que é o meu ouvinte, que é o meu telespectador, que é o meu internauta, um correto apanhado dessas informações, uma correta edição, eu vou perdê-la. Porque hoje o portfólio à disposição é muito grande. O Tonei tocou num ponto interessante. Muito se discutiu sobre se a desintermediação trazida pela tecnologia iria esvaziar o poder da edição, o poder do editor. Ora, parece claro que o fato simples e o puro fato está muito mais disponível hoje, felizmente. O editor tem que trazer o seu olhar, o contexto, a boa análise, a prospectiva, o nexo entre as coisas. Acho que é esse que se o editor quiser prolongar a sua e aprimorar a sua prestação de serviço à sociedade, tem que deixar o fato como gancho. Claro, o fato é sempre o fato noticioso, a notícia é sempre o gancho, mas ir além e trazer o contexto e a análise. Tinha uma pergunta aqui para o Alexandre, que eu não consigo encontrar, mas é sobre a Anvisa e sua mania de decidir exatamente o que o brasileiro pode consumir em todos os sentidos. A Anvisa pode ser, e a questão da vigilância sanitária, a questão da qualidade dos alimentos e da supressão de remédios e medicamentos com pesquisas ainda mais ou menos definidas, ela pode ser um exemplo de cultura da intervenção ou não, é o contrário. É o exemplo de Estado atuando a favor do cidadão contra indústrias que não respeitem. Onde é que você traça o limite dessa coisa? Eu, por exemplo, sou diabético. É uma das coisas que na minha idade eu sou. Também sou cardíaco. Eu tomo um remedinho chamado metformina, que foi inventado na França, descoberto, sintetizado, não sei qual é o verbo, em 1957. Esse remédio só foi aprovado para o mercado americano pela FDA em 1994. Então, vocês imaginem o seguinte: a FDA existe para proteger os consumidores contra os produtores de remédios que não funcionam, que são ruins, etc. Neste caso em particular, e esse dado não é meu, esse dado vem de um cientista, de um bioquímico chamado Manuel Navia, que é um dos descobridores da estrutura
molecular do vírus do HIV, milhões de pessoas nos Estados Unidos foram fatiadas, literalmente. Diabetes começa assim, corta o dedão do pé, depois corta metade do pé, depois corta o pé, eles vão fatiando a gente, é igual um salame. Por que não podiam tomar glibenclamida? Porque o governo não autorizava. Tem um excelente filme sobre a pressão da comunidade gay de São Francisco, que no governo Reagan você não podia se tratar de AIDS, eles não aprovavam remédio nem dinheiro para pesquisa, porque AIDS era um castigo divino, segundo o governo, contra comportamentos sexuais impróprios, inadequados e pecaminosos. E a campanha, por acaso, era gente que tinha prestígio, eram artistas, intelectuais, etc. Eles diziam o seguinte: gente, nós vamos morrer de qualquer jeito. Então eu prefiro correr o risco de tomar um remédio que pode me salvar ou não, do que morrer em 6 ou 7 anos. Então, eu acho que o problema é que essas burocracias acabam não sendo mais nem responsivas, nem responsáveis. Eu não sei se alguém aqui está familiarizado quanto é que custa você desenvolver um remédio nos Estados Unidos hoje. Custa entre 1 e 2 bilhões de dólares. Desse 1 a 2 bilhões de dólares, praticamente 3/4 você gasta só com burocracia, papel e teste para satisfazer a FDA. Então, aí eu disse assim, mas o remédio é muito caro. Sim, é muito caro porque ele tem que passar por um processo do FDA que é exagerado. Agora, como é que a gente batalha contra a burocracia para dizer o seguinte: gente, vocês estão exagerando, não dá para ser desse jeito. A gente tem que encontrar uma maneira. E eu acho que uma maneira boa é o fato de, hoje em dia, você ter mais meios de comunicação disponíveis para mais gente. Quer dizer, alguém aqui citou que o New York Times hoje tem 20% dos assinantes que tinha há não sei quantos anos. Ele vai ter que se adaptar, tem uma porção de coisas que acabaram. O disco de vinil acabou. O fax durou 18 anos. Uma amiga minha, que aliás esteve no seu programa outro dia, foi à Austrália e perguntaram: vocês no Brasil têm fax? Ela disse: não, a gente já ultrapassou, a gente só usa e-mail. Então, isso tudo está mais disponível e está mais barato. Eu, por exemplo, dei aula num programa de mestrado que eu dirigi, e em 4 anos eu consegui atingir 60 alunos. Aí eu disse assim, eu descobri o que é que os candidatos a mestres mais se angustiavam. Era com a relação com o orientador. Eles ficavam paranoicos, neuróticos, sofriam. Eu disse assim, eu vou fazer um vídeo no YouTube. Fiz esse vídeo há 10 meses atrás. 6.000 pessoas já viram. Eu digo assim, isso é fantástico, porque ele tinha que pagar a faculdade, fazer exame, cumprir, ter presença. Agora não, ele aperta um botão e em 10 minutos vê um filminho que diz isso a ele. E eu acho que todo mundo vai ter que se adaptar às novas tecnologias. Vi outro dia uma série inglesa na televisão fantástica, em que a matriarca, em 1913, dizia assim: apaguem essas luzes elétricas, eu prefiro as velas, as luzes me cegam. O filho diz a ela: eu vou mandar levar a senhora na sua casa de carro. Ele diz: não, não quero, eles andam muito rápido, eu quero ir de carruagem. Isso acaba um dia. Só adicionando, Alexandre, que o New York Times, sim, tem menos assinantes no papel do que 1 ou 2 décadas atrás, mas é lido na internet por milhões de pessoas no mundo todo, inclusive ampliando o seu alcance. E complementando, o dado de ranking de anunciantes que eu dei agora há pouco é de 2009. 2010 me parece que é da área de montadoras ou veículos, não tem agora. Há uma pergunta aqui para o Marcos, mas eu acho que, de certa forma, é um pouco reveladora de como a gente acaba caindo na mesma armadilha sempre. Como, na prática, fazer o interesse público, cultural, de educação, entretenimento sadio, se sobrepor ao interesse do público? É o caso do Big Brother e outros reality shows, da deseducação, da difusão da amoralidade, da imoralidade, etc., na nossa TV. No Reino Unido, isso funciona com a BBC. Como fazer algo na mesma linha do Brasil? Tem alguém querendo intervir rapidamente na nossa cultura de fazer mídia? O exemplo mais eficiente é pelo exemplo, né? É o papel
dos pais e da família, que são a primeira escola, a primeira instituição de formação do indivíduo. Todas as outras são muito menos eficientes do que essa primeira. E elas podem ser resumidas em 3, eu falo isso, obviamente, sem nenhum apego, mas a primeira delas é por uma mão pesada do Estado. E o Estado, como nós sabemos, pode fazer opções muito ruins. Estou falando sem julgamento de valor. A segunda, ou melhor, vou falar da terceira, depois eu falo da segunda, que é a que eu prefiro. A terceira é pelos vários bons exemplos que vêm da sociedade, uma multiplicação de bons exemplos, que, aliás, é um fenômeno muito curioso que está acontecendo na vida corporativa no Brasil. Existem várias boas experiências corporativas no Brasil que fornecem, para abusar dos anglicismos, benchmarks ou cases, e que acabam influenciando outras empresas num fenômeno viral, e a mesma lógica pode se aplicar à condução moral da vida do indivíduo. E tem um modelo que eu prefiro, que eu acho que é o modelo mais eficiente, mais próximo de uma sociedade democrática, entendendo por democracia esse conceito contemporâneo que eu quis defender na minha intervenção, que é o de pacto entre elites. O interesse público prevaleceu sobre o interesse do público na Espanha por conta de um pacto de elites no começo dos anos 80. A Coreia do Sul deixou de ser um país ultrapassado nos anos 60 e 70 por um pacto entre elites que aconteceu nos anos 80. Essa ideia do pacto entre elites, mais uma vez, eu acho interessantíssima e está muito pouco na ordem do dia, devia estar mais do que essas discussões, a meu ver, às vezes muito superficiais e sem adjetivar entre intervenção, entre cultura de intervenção e soberania popular. Nós precisamos nos aprofundar um pouco mais.